gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com grande alegria para celebrarmos culto ao nosso Deus, pelo fato de ser sim o Senhor da nossa vida, por podermos também estar juntos, nessa comunhão onde lembramos, o quanto Deus é precioso, o quanto nós precisamos de Deus na nossa caminhada. Eu quero saudar a cada um de vocês na manhã deste domingo. Quero saudá-los, todos os nossos membros, pessoas que também nos acompanham aí, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, com a palavra bíblica, lema dessa semana que se inicia, do profeta Jeremias, o capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Destaco duas coisas: a palavra de Jeremias, onde ele diz que ele é de Deus, que ele é de Deus, que a vida dele pertence a Deus. Também que nós possamos reconhecer isso nesse culto e também, claro, no dia a dia. Mas a outra parte que diz, e que as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Eu quero te dizer que neste nosso culto, nós hoje vamos ter uma palavra muito forte, uma palavra muito firme de Jesus para nós, e que nós possamos também, após o culto, dizer que essas palavras também encheram o nosso coração de alegria, de felicidade, mas de convicção da fé que temos em Deus. Vamos celebrar juntos a alegria de que Deus está sempre conosco. Celebremos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nesse culto, nós vamos falar muito sobre a vontade de Deus e o chamado de nós seguirmos essa vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, convido para cantarmos o hino Fazer Tua Vontade. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, Deus sabe nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, Deus sabe nosso querer, tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, Deus sabe nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, Deus sabe nosso querer, tua vontade. Nesse hino que acabamos de cantar, nós vemos várias vezes, e várias coisas que vão mostrar qual é a vontade de Deus e o quanto você e eu, nós somos chamados a seguir e fazer essa vontade. Por outro lado, nesse culto, então nós vamos ver que muitas vezes nós temos muitas dificuldades em colocar a vontade de Deus em primeiro lugar
né? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vontade. E nós pecamos com isso, nós erramos, porque não é isso que Deus quer de nós. Por isso eu quero convidar que nós possamos pedir perdão a Deus, para que Ele possa olhar por nós, mesmo que nós pecamos, mesmo que nós sejamos egoístas muitas vezes, mesmo que nós olhamos para o nosso umbigo e não olhamos para aquilo que é de fato o querer de Deus. E vamos pedir perdão, vamos pedir que Deus possa também, nesse perdão, nos transformar, cantando o hino Vaso Novo. Irmãos e irmãs, com certeza o nosso Deus, Ele ouve também o nosso clamor, o nosso pedido, né, de perdão, e Ele sim perdoa a nós e Ele nos dá a oportunidade de andar em vida nova. Vamos colocar então toda a nossa vida na presença de Deus, também essa celebração, no momento de oração. Amado, bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse domingo, por esse dia de vida que tu nos dás. Te rendemos graças e louvor também por essa oportunidade de celebração. Também aqui estamos com a absoluta certeza de que a tua palavra, assim como ela era importante para o profeta Jeremias, quando ele diz que a palavra enchia o coração dele de alegria e felicidade, assim também nós temos essa convicção. Também o nosso coração, a nossa vida se enche de alegria, de felicidade e de sentido quando ouvimos aquilo que tu queres dizer para nós. Por isso pedimos que neste momento tu possas inundar o nosso ser, o nosso pensar com o teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a tua palavra preciosa e assim possamos também aprender aquilo que tu queres, possamos ouvir a tua vontade e assim também lembrar que não é a nossa vontade que deve se sobressair. Oramos com fé, com gratidão e alegria, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim, eu convido para que tu possas já pegar a tua Bíblia, possas abrir no texto de Mateus, o capítulo 16, e nós queremos então nos preparar para o momento da leitura, o momento da pregação, cantando o hino Senhor, se tu me chamas. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo este aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo este aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora
Estimados irmãos e irmãs, que nós somos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja, claro, com todos nós. Amém. Irmãos e irmãs, essa semana eu li uma coisa na rede social chamada Facebook, uma coisa que me fez pensar muito. A gente acaba, nessa pandemia, a gente acaba estando bastante por dentro das redes sociais, e achei uma coisa que eu achei interessante. Acabei pensando sobre isso porque isso me fez pensar sobre o que eu estou pregando, aquilo que nós estamos pregando acerca de Deus e também, claro, o que nós estamos ouvindo sobre Deus, né? Essa postagem, na verdade, fazia uma comparação entre dois tipos de pregações. Era a pregação moderna, a ideia de se existe isso, né? Uma pregação moderna, atual, e a pregação bíblica de Jesus. E eu quero compartilhar isso brevemente com vocês. Naquela postagem aparecem 8 temas, nós aqui poderíamos ainda acrescentar outros, poderíamos fazer isso, né? Da pregação moderna se dizia o seguinte: Deus vai te dar a vitória. São temas, tá, gente? Deus vai te dar a vitória. Deus vai te exaltar. Receba a tua vitória. Deus vai te dar 10 vezes mais. Deus vai realizar os teus sonhos. Agora é só vitória. Deus tem uma grande coisa para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Eram essas 8 temáticas que aparece nessa citação lá da postagem do Facebook sobre a pregação moderna. E para mim logo veio ainda um outro tema que é só Jesus na causa, né? Que normalmente muitas pessoas falam, né? E aí também tinha então a questão da pregação de Jesus, a pregação bíblica de Jesus. E aí apareciam os seguintes temas: quem perder a sua vida, salvá-la-á. Não ajuntem tesouro na terra. O meu reino não é deste mundo. Toma sua cruz e siga-me. Entre pela porta estreita. O mundo irá te odiar. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci. São palavras, então, citações, bíblicas daquilo que Jesus falou, de fato, para os discípulos e para as multidões que o seguiam. Essa postagem, por que eu estou citando ela para vocês, estimados irmãos e irmãs? É que ela me chamou a atenção por 2 grandes motivos. O primeiro motivo que me chamou a atenção é porque justamente me fez pensar naquilo que eu prego, enquanto pregador, pastor, e também naquilo então que eu escuto de outros pregadores, de outras pessoas por aí. Então, nessa questão do que a gente prega e do que a gente escuta sobre a vontade de Deus. E a segunda coisa é porque o nosso texto bíblico deste domingo justamente fala de várias coisas daquilo que é citado sobre a pregação de Jesus. Algumas coisas, pelo menos desse texto de hoje, apareceram ali nessas citações. Então eu quero te convidar para que a gente possa fazer juntos essa leitura. Eu já antecipei, a leitura de Mateus 16, os versos 21 a 28. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou te antecipar uma coisa. Essa palavra que você vai ler junto comigo, ela com certeza vai te tirar, ela vai nos tirar da zona de conforto. Eu posso garantir que você vai ficar profundamente mexido com essa leitura e com essa nossa reflexão. Vamos ler juntos então, Mateus 16, versos 21 a 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor.
Jesus então virou-se para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Irmãos e irmãs, eu disse antes, eu antecipei para vocês que o texto de fato ia mexer com a gente. É um texto bem forte. E pensando naquela postagem do Facebook que eu disse que eu li, que fazia aquela comparação entre a pregação atual, moderna, e a pregação de Jesus, eu posso afirmar que o que aconteceu, quer dizer, o que nós lemos nesse texto é pura pregação de Jesus. Não fiquem bravos comigo. Não são palavras minhas. Não são palavras humanas. São palavras do Messias, palavras de Jesus. O que acontece nesse texto? Nesse texto nós temos uma conversa muito séria de Jesus com os seus discípulos. E Jesus está ali com eles nessa conversa justamente falando aquilo que está prestes a acontecer com ele, aquilo que ele irá passar quando ele for para Jerusalém. Ou seja, que ele vai ter muito sofrimento, que ele vai sofrer muito na mão das lideranças ali, que ele vai sofrer muito, que ele vai ser obviamente humilhado, que ele vai ser morto, mas também ressuscitado. No entanto, Pedro, parece que ele não gosta de ouvir isso. Eu diria, não sei se ele não... A ideia seria que ele não gosta, mas ele não entende isso. Não é que ele não acredita em Jesus, mas é porque ele não queria que isso acontecesse com o amigo dele, o Messias. Tá? Ele nem imaginava que Jesus, sendo o Messias, que ele teria que passar por esse tipo de coisas. Tanto que ele diz, que Deus não permita que isso aconteça. Tá? Então a ideia é justamente que, não, você não vai passar por isso, Jesus, você vai se livrar disso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Pedro fala isso então para Jesus. E aí vem a primeira parte forte, Jesus se vira para Pedro e diz assim: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra de tropeço em meu caminho, porque você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. É forte, viu? Eu digo assim, Jesus não alivia nada aqui para o Pedro. Já pensou? Você ser comparado com Satanás pelo próprio Cristo? Agora, o mais interessante é um detalhe, que eu tenho que lembrar esse detalhe para vocês. Um pouco antes dessa conversa que nós lemos aqui de Mateus 16, 21 a 28, um pouco antes dessa conversa, Jesus teve uma outra conversa, um outro papo sério com os discípulos. Você pode ler isso nos versículos anteriores, ali dos versículos 13 a 20 de Mateus 16. E nessa conversa, logo antes, Jesus perguntou para os discípulos, uma das coisas que aparece lá, e é esse detalhe que eu quero pegar, ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, discípulos, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, lá naquele texto, também toma a frente, naquela conversa, ele toma a frente, e ele diz assim: tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí, lá naquele texto, na conversa antes, Jesus elogia Pedro. Ele diz:
poxa, né, Pedro, que legal. E eu quero te dizer, Pedro, que você é a pedra sobre o qual eu irei construir a igreja, certo? Então, resumindo, um pouco antes, Jesus elogia Pedro, dizendo que Pedro era uma pedra boa sobre a qual seria construída a igreja. Mas agora, no nosso texto de hoje, nessa conversa, Pedro vira uma pedra de tropeço. Peraí, o que aconteceu? Não é o mesmo Pedro? O que mudou? Eu faço esse destaque, irmãos e irmãs, porque esse detalhe de fato é precioso. Antes, na primeira conversa, o que aconteceu lá? Pedro fez uma confissão de fé para Jesus. Ou seja, ele soube afirmar quem Jesus era. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas agora, nessa conversa atual, ele queria impedir que o plano de Deus tivesse que acontecer. Quando Jesus fala que ele ia sofrer, que ele ia ser humilhado, que ele ia morrer e ressuscitado. Ele queria impedir que essa vontade, esse plano de Deus, então pudesse acontecer. Ou seja, o que Pedro fez, ele colocou-se humanamente à frente de Jesus, sendo que ele, como discípulo, o seu lugar deveria ser atrás de Jesus. Né? Esse é o papel do seguidor. E por isso, então, Jesus continua essa conversa forte que nos tira da nossa zona de conforto. Jesus continua a conversa deixando claro que o discípulo, o seguidor, não deve colocar a sua vontade pessoal à frente da vontade de Deus. E que fazendo isso, se torna uma pedra de tropeço, ou a representação do próprio Satanás. E aí eu lembro, né, você com certeza lembra também, lá em Mateus 4, né, quando Jesus é tentado pelo próprio diabo, né? Jesus é tentado, o diabo diz, eu te dou todo o reino, eu te dou todo o mundo, enfim, te dou todo o poder. Jesus é tentado para ele abrir mão também do seu caminho. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Quando Pedro tenta colocar a vontade humana à frente, ele é uma representação de Satanás, tá? Ele se torna uma pedra de tropeço. Então Jesus deixa claro que o seguidor não deve se colocar à frente com a sua vontade pessoal, mas que deve abrir mão dos seus interesses pessoais e estar pronto. Olha só, isso aqui é muito forte. Se você quer ser um seguidor, você deve estar pronto para morrer como ele morreu por nós. Jesus até diz o seguinte: se você fizer isso, então você me acompanha. Ou seja, nós só podemos acompanhar Jesus, o caminho de Jesus, se nós estivermos prontos para morrer e fazer assim como ele fez. E não para por aí. Jesus não para por aí. Ele ainda radicaliza mais. Ele diz assim: quem colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas aquele que esquece a si mesmo, esse sim terá a vida verdadeira. E ainda pergunta mais: o que adianta, diz Jesus, ter o mundo inteiro, ter todas as coisas, mas não ter a vida verdadeira? Você não vai poder comprar essa vida de volta. Não tem como comprar, não tem como. Não tem dinheiro que vai pagar isso. De fato, Jesus aqui nos tira um pouquinho do nosso chão. Esse chão que eu me refiro aqui é aquele chão que nós construímos pensando nas nossas coisas pessoais, pensando, né, nas nossas vontades pessoais. Jesus tira a gente da nossa zona de conforto. E eu me pergunto, de fato, né, quais têm sido também os meus interesses ou as minhas vontades no dia a dia? Qual tem sido o teu interesse no dia a dia? Será que é a vontade de Deus ou é a nossa vontade pessoal? Muitas vezes nos cultos eu faço essas perguntas. Eu acho elas muito pertinentes com a nossa vida de fé, uma vez que a nossa vida do dia a dia, ela é muitas vezes essa luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E eu creio que no nosso mundo ele não é como Deus criou e como Ele queria que fosse. Ou seja, nós temos sim tanta discórdia, tanto sofrimento, tanta falta de amor, porque muitas vezes nós também optamos em fazer apenas a nossa vontade. Aquilo que
é da nossa vaidade, aquilo que é do nosso orgulho pessoal. Mas esse texto, ele vai além também de apenas querer chamar a nossa atenção para a questão da vontade de Deus. Eu penso que esse texto, além de nos tirar dessa zona de conforto, ele também é extremamente libertador. Por que eu digo isso? Porque ele tira de nós todo o véu, tudo aquilo que possa nos iludir de forma humana e nos chama a viver o amor, a vontade de Deus, e lembra que isso é imprescindível. Ou seja, o texto vai nos lembrar de que tem tantas coisas às vezes que a gente corre atrás, a gente perde a vida da gente, ou o dia a dia da gente, com coisas que às vezes são muito mais banais. E em vez da gente colocar a vida, se voltar para a posição de seguidor, seguindo a vontade de Deus. Para encerrar, eu quero pedir, eu quero clamar junto contigo, clamar para que a gente possa lembrar sim, mais da vontade de Deus. E parece um chavão aqui eu ficar repetindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente saiba amar, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba aceitar, que a gente saiba tolerar, né? Mas sempre lembrando, né, de seguir o caminho que Ele quer, esse caminho do amor. Vamos deixar que a vontade de Deus nos conduza e não a nossa vontade pessoal. Vamos colocar, né, vamos de fato, então vou repetir isso, vamos nos colocar na nossa posição que é de ser um seguidor, atrás de Cristo. Não aquela coisa que Pedro se coloca na frente de Jesus. Isso é querer impedir que o plano e a vontade de Deus aconteçam. E mais, vamos clamar juntos pela piedade de Deus, porque sinceramente, repito, nós falhamos muito. Nós erramos demais. Nós temos dificuldade em fazer a vontade de Deus. Nós somos, muitas vezes, eu falo por mim, cada um deve falar por si só, nós somos muitas vezes muito mais pedra de tropeço do que uma pedra viva, uma pedra de edificação, como vai dizer lá na 1 Pedro 2,5. Muitas vezes nós somos mais pedra de tropeço. E nós precisamos então que Deus possa nos perdoar e, né, assim nós possamos continuar vivendo na sua presença. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos tire mais vezes da zona de conforto. Isso não é ruim, porque isso nos faz lembrar quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. Que Deus nos ilumine também na nossa tarefa de seguir a sua vontade. Amém. E assim, eu convido, até como forma então de uma confissão de fé, né? Nós normalmente nos cultos normais, nós fazemos o credo apostólico, e eu quero convidar que a gente cante um hino que vai lembrar do amor de Deus, vai lembrar que esse amor vem da cruz, passa dessa doação que aqui Jesus fala e Pedro tanto rebate, né? Ou quer dizer, Pedro faz de tudo porque acha que pode impedir isso. Vamos cantar juntos o hino Cantar do Amor. Gratidão, dobrar-me
convido para que nós possamos fazer nossa oração juntos, nossa oração de intercessão. Que nessa oração também você possa lembrar, né, das pessoas ou de situações que mexem contigo, né, seja momentos de dor, de doença, ou também motivos de gratidão. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor mais uma vez por este momento dessa celebração. Te agradecemos por essas oportunidades, mesmo que seja dessa forma virtual, porque aqui nós somos lembrados de todo o teu amor, todo o teu cuidado. Somos lembrados de que tu tens uma vontade soberana, que é a vontade de que todos nós tenhamos uma vida boa, uma vida plena, com muito amor, com muito cuidado, com muito servir. Também lembramos, ó Deus, que nós temos dificuldades, porque muitas vezes nós não estamos tão prontos ou dispostos a te servir no dia a dia. Por isso te agradecemos pelo fato de termos cultos, porque nesses nós temos a oportunidade de sermos lembrados e de quanto nós precisamos seguir o teu amor, aquilo que também tu ensinaste para todos nós. Oramos assim, ó Deus, então por essa nossa comunidade, oramos por cada pessoa que está acompanhando essa celebração, seja aqui da comunidade da Velha Central, ou de outra comunidade luterana ou de outra igreja. Em qualquer lugar do mundo que esteja nos acompanhando, que tu, ó Deus, com todo o teu cuidado, também possas cuidar de todas essas pessoas. E assim, ó Deus, nós também queremos lembrar juntos das pessoas que estão em situação difícil, pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando do teu cuidado, do teu amor, né, de forma muito especial nesse momento. E assim, então, nós lembramos aqui do Hilário, que sofreu um acidente essa semana, teve várias fraturas, que também possas então cuidar dele nesse tempo de recuperação. Possas também estar com o Rubens no seu tratamento de saúde, que sempre é delicado, possas também cuidar dele, bem como de toda a família. Também oramos pelo Gerald Christ, também possas sempre cuidar dele, também da família dele. Também dessa forma oramos pelo Alcides Matos e a família, e também pela Joana Dark da Silva e a sua família. Também de forma especial oramos pela família Zimat, porque eles lembram nesse momento também de um ano de falecimento da dona Herta. Oramos também pela dona Norma Barman, também pela Natália, oramos também pela Gorete Beatriz e a família dela. Enfim, ó Deus, todos nós temos com certeza nossas pessoas queridas que lembramos que estão passando por fragilidades, por dificuldades, que tu também possas colocar a tua mão e cuidar de todas essas pessoas. E com alegria e gratidão também lembramos, né, da vida que nos deste, e assim lembramos de alguns dos aniversariantes dessa semana. Lembramos da Nilza, que completou mais um ano de vida no dia 27, da Dina e da Sueli Shimura, que completaram mais um ano de vida no dia 28, da Fabiola, que completou mais um ano de vida no dia 25, e também do Rodrigo, que completou mais um ano de vida no dia 24. Lembramos assim, ó Deus, com todo o carinho dessas pessoas, mas também de todos os demais aniversariantes, lembramos que a vida é um presente especial que tu dás para todos nós. E assim, ó Deus, tudo mais que está na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nos alegra, aquilo que nos preocupa, nós queremos colocar isso também diante de ti, diante da tua cruz, nos teus pés, quando juntos oramos a oração que o teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final do nosso culto, e antes de terminar eu quero, claro, agradecer a todos vocês que estão acompanhando juntos, né, sempre nossas celebrações virtuais. E assim eu quero também hoje trazer um convite
Lembrando que já estamos aí, né, mais de 5 meses, né, sem cultos presenciais, e eu quero então lembrar que nós também aqui na Velha Central estamos planejando um retorno de cultos presenciais. E é esse o convite então que eu quero fazer aqui também para vocês nesse momento. Nós pretendemos então, a partir do próximo domingo, dia 6 de setembro, retornar então aos cultos presenciais, mas lembramos que nós temos muitas coisas que nós precisamos seguir, e nós aqui também na nossa igreja vamos seguir também essas regras, né? Aquilo que nós sabemos que é tanto pedido dos órgãos públicos, bem como também da nossa igreja. A primeira coisa, lembrando então a partir do próximo domingo, da volta dos cultos presenciais, é lembrar que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né, não só pela idade, mas também pelas doenças que podem ter, todas essas pessoas nós pedimos que não venham, tá? Esse é um pedido especial. Nós não podemos proibir, mas é uma recomendação que as pessoas do grupo de risco não venham então nos cultos presenciais. Nós também lembramos que nós temos que seguir a regra de 30%, que é o máximo que nós podemos colocar aqui na nossa igreja. Nós olhamos aqui, nós até nem vamos conseguir colocar 30%, porque tem uma outra regra que é de 1,5 metro de distância que as pessoas precisam ficar. Claro que são pessoas da própria família, podem ficar juntos, mas quem não é da mesma família tem que ficar 1,5 metro de distância. Então nós contamos aqui com a diretoria, mais ou menos nós vamos poder acomodar umas 50 a 55 pessoas. É o que a gente vai conseguir acomodar, respeitando o distanciamento de 1,5 metro. 30% nós até poderíamos colocar mais, mas o distanciamento vai complicar isso ainda mais para nós, e nós vamos respeitar isso também aqui na nossa comunidade. Lembramos que todos devem estar utilizando a máscara quando vierem no culto. O bebedouro, a princípio, nosso intuito é desativar ele, então motivamos, se você quer beber água, que você possa trazer, né, a tua garrafinha de água junto. É claro, nossos cultos serão curtos, serão mais ou menos do tamanho desse culto virtual, em torno de 40, 45 minutos. Nós não vamos poder fazer cultos longos, mas mesmo assim, se você acha que vai dar vontade de beber água, traga também a tua água, né? Nossos banheiros estarão abertos, mas também sempre recomendação de tentar fazer o uso deles o menor vezes possível, né? Álcool gel, tudo vai ser higienizado também na entrada, vocês também vão, né, ter a higienização das mãos de vocês. As janelas, tudo vai estar aberto, não é permitido o ar-condicionado estar ligado, e os inários e bíblias não estarão à disposição, né? Não vai estar à disposição, porque a ideia é justamente que a gente evite, né, o menor contato com materiais e com coisas desse sentido. Deixa eu só virar minha folha, ver se temos mais coisas. Basicamente é isso, né? Nós vamos ter uma equipe aqui organizada, que vai então também nos instruir aqui na hora da entrada, também na saída, certo? Uma outra coisa importante é a marcação dos bancos. Tá, eu entro e onde eu vou sentar? Nós aqui colocamos uma figura, não sei se Dani está próximo assim, é uma figura de mãos orando, né? Nós vamos colocar essa figura nos bancos, e lá onde vai estar essa figura, lá significa que você pode sentar. Ela vai estar em frente, significa que naquele banco, lá naquele lugar que você vai poder sentar, tá? Os demais bancos que não podem ser utilizados, nós vamos ter que usar sempre um sim, um não. Esse então nós vamos também colocar uma fita para você não poder entrar nele. É um convite, a gente nunca imaginava que a gente ia passar a ter que restringir as pessoas, né? Nosso convite sempre é que as pessoas venham, mas é um tempo ainda de muito cuidado. A gente vê que os números em Blumenau deram uma melhorada, mas nós precisamos continuar cuidando para que isso não piore de novo, né? Então, dessa forma responsável, nós convidamos vocês então a participar. E lembramos, para aquelas pessoas que são do grupo de risco, aqueles então que não querem vir, que querem ficar em casa, você não vai ficar sem o culto. Nós ainda assim vamos fazer a transmissão, vamos tentar fazer nossa transmissão, né, Dani? De forma então, né, que você possa acompanhar ainda pela rede social, certo? Então fique tranquilo, você também não vai ficar sem o nosso culto dominical. Esse é o nosso lembrete, então, convidamos então dessa forma para os próximos cultos que serão então presencialmente nessa nova modalidade. Enfim, nós queremos assim então encerrar este nosso culto na absoluta certeza de que
nessa pandemia, bem como todos os dias da nossa vida, nós precisamos do cuidado de Deus e lembrar que Deus está ao nosso lado. E isso se confirma no momento da sua bênção. Que a bênção do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre você, esteja com você agora e para todos sempre. Que todo o cuidado e a paz de Deus te acompanhem. Amém. Assim eu agradeço, todos vocês, então mais uma vez, que estiveram conosco nesse tempo de celebração, que vocês tenham um domingo muito abençoado e também uma semana assim também abençoada. Agradeço e deixo aqui o meu abraço.